Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu desejo enquanto pastor é que essas bênçãos que estão nos depósitos celestiais sejam grandemente e fartamente derramadas sobre a sua vida. Hoje nós vamos ministrar sobre a vida de um homem de Deus chamado Neemias, mas antes de lermos a palavra do Senhor no livro que leva o nome dele, Neemias, no capítulo 4, os versos 19 e 20, eu quero orar com você, para que Deus abra o nosso entendimento e nos abençoe, como sempre Ele faz. Ó Deus, bendito seja o teu nome, e nós te louvamos, porque o Senhor verdadeiramente tem sido, ó Deus, fiel às suas promessas. O Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a nossa vida, ó Deus, e ainda que passemos pelas lutas que passamos, pelas tribulações, como lemos na tua palavra, elas são apenas momentâneas, se comparadas à glória que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê, ó Pai, da tua palavra, daquela luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho e que nos faz ver o que só o teu Espírito pode nos revelar. E nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, que a tua bênção alcance os lares que estão nos assistindo agora. Que o Senhor, ó Deus, derrame saúde física, ó Deus, saúde emocional. Que o Senhor levante o ânimo das pessoas, que o Senhor nos dê forças para lutar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Neemias, no capítulo 4, versos 19 e 20, diz o seguinte: Então eu, Neemias, disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Agora presta atenção nessa frase. Nosso Deus lutará por nós. Aleluia! O nosso Deus lutará por nós. A obra é grande, é extensa, nós estamos separados, distantes fisicamente uns dos outros, mas o nosso Deus lutará por nós. Essa é uma afirmação tremenda, maravilhosa. Quem é que Deus ajuda? Quem cedo madruga? Também, mas não só. Deus luta por todos nós. Deus luta e luta sempre. Jesus deixou isso muito claro ao dizer que Deus trabalha até hoje. Está escrito lá em João, no capítulo 5, verso 17. Isso significa que Deus não para. Ele não tem férias, ele não dorme, ele não cochila, ele não dorme no ponto, como diz o Salmo 121, verso 4. Certamente, Deus lutará por nós, mas não só agora, nessa fase de reconstrução, de retomada das atividades econômicas. Ele vem lutando e trabalhando por nós desde sempre, ao longo dos séculos, dos milênios. Deus vem trabalhando por nós. Mas é muito interessante a gente notar como as coisas se repetem ao longo da história. De tempos em tempos acontecem situações que revelam que o ser humano não muda, apesar da história seguir o seu curso. Como eu digo para vocês, eu acredito que a história é linear, mas os erros dos homens, as ações dos homens, elas são cíclicas ao longo da história, né? Apesar de tudo que Deus fez e faz por nós,
O ser humano não se dá conta disso. Por que é ou por quem é que Deus luta? Aqui no contexto de Neemias, Deus luta por quem quer fazer alguma coisa relevante na vida. Neemias, um provável descendente da tribo de Judá e que agora servia como copeiro do rei Artaxerxes na cidade de Suzã, ele fica sabendo, ele toma conhecimento do estado de degradação que se encontrava Jerusalém, com seus muros destruídos, as portas incendiadas, e era lá que os seus pais estavam sepultados. E quando ele fica sabendo da notícia, isso mexe profundamente com ele. Mas isso mexe com ele e ele não faz como a gente, que também diante de uma notícia difícil, ruim, fica comovida e troca de canal da televisão e vai comer bolo e vai jantar. Não, aquilo mexe com ele de tal forma que a partir dali ele toma para si a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, cidade onde seus pais estavam enterrados, como eu disse, coisa que ele conseguiu realizar em prazo recorde, em apenas 52 dias. Então eu escolhi esse texto para meditarmos por causa da semelhança com o momento que a gente está vivendo. Estamos aparentemente saindo daquela situação de ruínas causada por uma série de más decisões governamentais em virtude da pandemia, para uma possível e ainda imprevisível reconstrução da economia. E ninguém melhor do que Neemias para nos ensinar sobre isso. Como fazer isso? Como nos recuperarmos de um período tão curto, mas tão devastador quanto esses 3 últimos meses foram. A história mostra que é possível, mas também mostra que muitas vezes isso não acontece. Não porque não seja possível, mas porque tem gente que não quer que aconteça. Por incrível que pareça. Às vezes eu atendo uma pessoa que vem falar do seu casamento, diz que está tudo muito difícil, que não dá mais, e eu pergunto, vamos orar para que Deus resolva essa situação, para que Deus coloque nos eixos, as coisas nos eixos, e eu percebo que a pessoa não quer mais isso. Ela não quer que isso dê certo mais. Então tem gente que não quer que isso aconteça, tem gente que luta contra, tem gente que não se mexe, e tem gente que nem sequer ora para que as coisas mudem. Neemias nos dá muitas lições de como agir depois que o mal se instala. E eu quero compartilhar algumas com vocês aqui. A primeira que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: assim que uma situação se instala e a gente tem consciência dela, é preciso fazer alguma coisa. Ignorar um problema não o resolve. Orar a Deus é fundamental, com certeza, mas só isso, dependendo da situação, não resolve. Há coisas que só Deus pode fazer, é verdade. O que não significa que não tenhamos que fazer nada em outras situações. Aqui no contexto de Neemias, a frase Deus lutará por nós está diretamente ligada às ações que ele estava praticando. Tem que pôr a mão na massa, sim. Vejam que Neemias não teve que encarar apenas a reconstrução dos muros. Não se tratava só de trabalho braçal. O estado que Jerusalém se encontrava, a situação que ela se encontrava, a cidade se encontrava, era resultado de pelo menos 3 outras coisas, né?
gente do próprio povo que tirava proveito da situação, e por isso a coisa não mudava, o desânimo do povo, que gerava um estado de passividade e acomodação, e oposição de quem queria ver o circo pegar fogo mesmo. E essas coisas que a gente vê aqui no texto, elas são praticamente inerentes a praticamente tudo na vida que a gente faz. Elas estão presentes nas crises da vida, sejam elas de ordem particular, pessoal, ou de ordem pública, como no caso da pandemia. Tem brasileiros tirando proveito da crise, sem se importar se isso está afetando o povo ou a economia do Brasil, que vai afetar o povo. Não é que tem gente ganhando dinheiro, encontrou um nicho para se virar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que está tirando proveito, não é? Favorecendo a crise para ficar mais rico do que já é. E aí, o povo, desanimado de tanto ver injustiça e testemunhar impunidade, entra num estado de passividade e acomodação. E se isso não bastasse, há também aqueles que querem e fazem de tudo para que a crise se intensifique ainda mais. No âmbito pessoal, a gente também vê isso. É comum gente da família que aproveita para tirar vantagem da situação do outro. E tem gente que se acomoda com a situação ruim, por exemplo, de um casamento. E tem gente que faz de tudo para que o outro não saia da crise que se encontra. Tem gente que joga contra. Mas não dá para deixar as coisas correrem soltas. A frase do filósofo irlandês Edmund Burke, ela se aplica aqui. Ele diz o seguinte: para que o mal prevaleça, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Neemias nos ensina que, diante da crise dos seus desdobramentos, é preciso tomar a iniciativa em prol do bem-estar das pessoas, em prol do bem-estar da nação, em prol da coisa certa, em prol da verdade, em prol da causa de Deus, que é a manutenção da vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês não importa de quem foi a culpa, pelo menos não agora. Agora o que precisa ser feito é resolver o problema. Esse é um ponto muito importante na vida, gente. Nós temos uma mania de querer achar um culpado para tudo que dá errado na vida. Quando o casamento não dá certo, a culpa foi dele, diz a mulher. A culpa foi dela, diz o homem. E ficam nessa briga de braços sem resolver o problema. Aí, a solução que eles encontram é a separação. Tem coisas que não dá tempo para fazer grandes estudos. Tem horas, tem momentos, tem ocasiões, tem situações em que é preciso tomar decisões rápidas. Não decisões impensadas, mas rápidas. Ficar trocando farpas não resolve problema, pelo contrário, aumenta ainda mais, fomenta ainda mais o problema. Vejam que Neemias, embora não fosse o responsável direto pela situação de Jerusalém, quando no começo do livro que leva o seu nome, ele ora a Deus, ele não se exclui,
ele não se exime da culpa, da responsabilidade do problema. Está no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Tem hora em que achar o culpado não resolve o problema. Dizer para uma mãe que o assassino do seu filho, da sua filha, está preso e vai cumprir pena máxima sem direito à mudança na sentença, não diminui em nada a dor que ela está sentindo. Não traz o filho, não traz a filha de volta. Quem é o culpado dessa situação que nós estamos vivendo? O governador? Ele tem a sua parcela de culpa, sim. Mas lembre-se que você também pode ter a sua parcela de culpa ao ter votado nele. Confesso, diz Neemias, os pecados que nós temos cometido contra ti. Quem é o culpado quando um casamento se desfaz? Dificilmente apenas um dos cônjuges. A moeda sempre tem dois lados. A questão não é quem é o culpado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus. Todos. O pecado nivelou a todos nós e nos colocou no mesmo patamar. O que nós precisamos é de um Salvador. E Jesus veio morrer por nós, justamente para resolver esse nosso impasse para com Deus. Como costuma dizer o pai de um amigo, ninguém escapa de uma CPI bem feita. Então a questão, a princípio, não pode ficar confinada a quem é o culpado. Ela precisa ser resolvida e Deus lutará por nós nesse processo se estivermos dispostos a pagar o preço de assumirmos que somos os responsáveis, pelo menos em parte, indiretamente, pela situação em que nos encontramos e nos empenhamos em mudar, em fazermos a nossa parte. O texto clássico do segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que todos nós conhecemos muito, e foi muito falado nessa época agora, no começo principalmente dessa pandemia, esse texto é bem enfático ao dizer que não basta só se chamar de povo de Deus, não basta só se humilhar e orar, e buscar a face de Deus. É preciso também se converter dos seus maus caminhos para que Deus sare a nossa terra. Não são apenas os outros que são o problema. Nós também somos problema. Precisamos nos converter para que Deus sare a nossa nação. Precisamos nos converter para que Deus sare os nossos relacionamentos feridos, machucados, doentes e doentios. Precisamos nos converter para que Deus sare a nossa economia. Precisamos nos converter para que Deus sare a nossa política. Enfim, precisamos nos converter. Mas pastor, eu já sou de Jesus. Eu acredito, você está salvo do inferno. Daquele que foi criado para o diabo e seus demônios, mas você ainda não está no céu, e a obra que Deus começou em você ainda está longe de terminar. Há muitas áreas que precisam ser convertidas ou transformadas, se você preferir usar esse termo. Então, gente, não basta constatar que algo está errado. Às vezes é preciso se mexer além de orar. O mal deve ser enfrentado. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós.
Diz Tiago 4:7, oração e ação para vencer certas situações. Ninguém está de fora, todos nós somos farinha do mesmo saco e precisamos nos converter. Sim, senhores. Terceira e última coisa que a gente aprende aqui com Neemias: concentre-se no que precisa ser feito. Nós nos distraímos muito facilmente, qualquer coisa rouba o nosso foco, principalmente as contrariedades, as oposições, aquilo que vem para jogar um balde de água fria naquilo que a gente se propõe a fazer. Para conseguir completar a sua tarefa, a sua missão, Neemias não parava o que estava fazendo para ouvir conversa fiada. E como é que isso funciona? Esse lance da conversa fiada, conversa mole, é quando damos ouvidos às vozes que querem nos desestimular a fazer o que é certo. Essas vozes que pensam que sabem o que é melhor para nós do que Deus. É quando a gente para ouvir palavras de desprezo e zombaria daquilo que a gente está se propondo a fazer. Neemias não entrou nessa. Além de não emprestar o seu ouvido para os inimigos do bem, ele orou pedindo para Deus cuidar deles. E continuou e voltou a trabalhar. Não é fácil ficar alinhado com a vontade de Deus. Há muitas distrações pelo caminho. O diabo tentou desviar e frustrar o foco de Jesus da sua missão. E ele tentou fazer isso lá no deserto, com as propostas que ele trouxe para Jesus, de fazê-lo desacreditar de quem ele era realmente, o Filho de Deus, de fazê-lo usar o seu poder de forma leviana. Se tu és Jesus mesmo, Cristo, transforma essas pedras em pães. É uma coisa totalmente desnecessária, de fazê-lo se perder com as riquezas deste mundo. Eu vou te dar tudo isso se você me adorar prostrado. As tentações para a gente se perder são muitas, mas precisamos manter o foco se quisermos vencer essa fase difícil que estamos passando, além daquela que talvez você possa estar passando na sua vida pessoal. Nossa missão enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto filhas de Deus, é fazer a vontade de Deus, é fazer o que é certo e não o que dá certo. Deus lutará por nós, disse Neemias. O Senhor pelejará por vós e vocês se calarão, disse Moisés ao povo em Êxodo, no capítulo 14. Deus continua lutando por nós. Deus lutará por você na reconstrução da sua vida, na reconstrução do seu comércio, da sua vida profissional financeira, na restauração dos seus relacionamentos, na restauração da sua saúde física, mental, emocional e espiritual, porque é isso que Deus sempre faz. Ele não para de trabalhar ao nosso favor. Não queira você ser um entrave naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Há uma obra a ser feita na sua vida e Deus vai completá-la até o dia de Cristo. Você tem um problema? Bem-vindo ao clube. Ore e empenhe-se em resolvê-lo, de acordo com a palavra de Deus. É claro. Não perca tempo culpando os outros. Converta-se você dos seus maus caminhos para Deus te curar. Concentre-se na sua missão e não se distraia com aquilo que não é importante.
Deus lutará por você e você certamente vencerá. Eu creio, meu querido, minha querida. Portanto, haja como Neemias. Deus te deu uma missão. Deu uma missão espiritual. Deu uma missão familiar. Deu uma missão profissional. Nós estamos com muitas missões para serem feitas e nós temos que nos empenhar em realizá-las da melhor forma possível, e essa melhor forma possível é de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho certeza de que se você seguir essas recomendações da palavra de Deus, você vai vencer, porque Deus está lutando para você vencer. Deus comprou essa briga ao seu lado, Ele quer te ajudar e Ele continua trabalhando em prol disso. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.